Nós criamos um grupo que é o Tempo Arte VIP Fundador. Foram todas as pessoas que já entraram no nosso grupo, que já disseram que vão estar junto, que vão fazer, vão pagar e vão receber 50% de desconto. Porque a gente está fazendo esse pré-lançamento agora, então nada está pronto ainda, a gente nem cobrar, a gente não cobrou ainda. E depois, agora, dessa semana, já começou os 30% normal até o lançamento. Depois do lançamento é o preço normal. Aí nós já fizemos essas separações e vamos fazer categorias de artistas, os artistas que são realmente já estão prontos para exportar seus produtos, que já têm produtos lindos e maravilhosos que já podem ser exportados, e alguns que a gente vai ajudar. Essa é a maior parte das perguntas. Você vê pelas perguntas que enviaram, Cláudio. Como é que eu mando? Posso mandar uma peça só? Quais são as regras para exportar? Então, tem muita gente que não tem ideia nenhuma de exportação, de venda. E a gente também tem que esclarecer essa diferença de exportação e importação, que o Brasil, infelizmente, tem uma taxa de importação muito alta e as pessoas acham que também é a mesma complexidade para exportação, né? Como eu sei que vocês vão editar na gravação, mas assim, só para poder, de forma didática, né, me apresentar a vocês, meu nome é Cláudio Carvalho, eu tenho uma empresa de comércio internacional, que trabalha tanto com importação quanto exportação, que é a C. Carvalho Import, Export and Commercial Representation, né? Nós temos uma parceria com uma trading company chamada SB Trade, que é quem realiza, quem efetivamente põe a mão na massa, né? Quem realiza todas as operações, seja de importação ou de exportação. Cláudio, eu vou te pedir para ti, se possível, começar de novo, que eu vou fixar a tua tela para ficar só a tua imagem. Tá. Desculpa, eu não lembrei de fazer isso antes. Sem problemas, a hora que você quiser eu começo, eu retomo. Aí já ficou um ensaio. Tá? Eu vou fixar a tua tela aqui para aparecer. Você que diz a hora. Tá bom, pode começar. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Cláudio Carvalho. Eu atuo aí já há alguns anos na área de comércio internacional, seja de importação e exportação. Sou CEO da C. Carvalho Import, Export and Commercial Representation. E a minha empresa é associada da SB Trade, né? Juntos, nós realizamos operações de importação e exportação. O foco aqui do nosso bate-papo, a honra que estou tendo aqui diante do Humberto e da Jacira, vamos focar aqui no assunto exportação e vocês vão ver que é muito mais simples do que vocês imaginam. Então, algumas perguntas foram passadas, né, de vocês, e estou aqui à disposição para respondê-las uma por uma. Muito obrigado pelo convite, é uma honra. Na verdade, essas perguntas vão ser mais importantes ainda a ser respondidas durante a live, que a gente vai fazer quinta-feira. Essas eu mandei para a gente poder ver a base do que a gente está fazendo, para você já começar a dar uma olhada no que seja, mas quinta-feira que a gente vai responder todas essas na live. Então, perfeito, na live você também vai se apresentar. Eu vou fazer assim, que eu vou chamar você, vai ser a primeira live que eu vou fazer, viu? Então, eu já fiz parte de duas, agora vai ser a terceira que eu já estou no meio, já estou organizando. Então, eu vou começar a live, vou me apresentar, chamo você se apresenta e a gente aí vai, pergunta por pergunta que essas pessoas fizeram dentro do grupo, a gente vai respondendo e esclarecendo. E a gente tirar esses dogmas errôneos. Mas você quer que eu já adiante algumas coisas aqui, Jacira? Sim. Elas eu fiz questão de ordená-las aqui, eu posso responder uma por uma, se vocês quiserem. Eu acho ótimo, porque inclusive a gente pode usar os recortes dessa gravação para fazer divulgação ou algo assim. Né? Eu estou despreocupado aqui, eu estou despreocupado porque eu sei que existe um negócio chamado edição. Exatamente, a gente vai editar depois. Exatamente. Aí a gente corta ali o que não for necessário, né? Então vamos lá. A ideia é essa. Eu também vou me apresentar aqui para o Cláudio, que a gente está se conhecendo pela primeira vez. A gente só fez se preocupar com a sexta-feira, né, Humberto? Você vai tomar vinho aqui, você vai ser na Bahia, você no Paraná, né, Humberto? A gente começou assim. Começamos na parte boa, né?
que é o melhor, né? Não que a rotina de trabalho não seja boa, muito pelo contrário, a minha é maravilhosa, não tenho o que reclamar. Claro, exatamente. Então, eu sou Humberto Duarte e eu sou professor universitário já há 30 anos, e aí eu sempre quis ter essa parte de marketing, né? Então, na verdade, eu sou da área de engenharia e sempre me interessei por essa parte de marketing. Em fevereiro de 2020, eu entrei para o marketing digital, e aí nesse período, de lá para cá, a gente já tem mais de 2.000, mais de 3.000 alunos, né, que a gente conquistou nesse trabalho, e aí em várias áreas, e a gente já atuou também na área de artes, é a segunda vez é o segundo projeto que a gente tem na área de artes, no nicho de artes, né? Então, e foi surpreendente para nós, que foi muito rápido, né? Essa caminhada, porque a gente começou durante a pandemia, e durante a pandemia foi quando foi necessário justamente o nosso trabalho de marketing, porque as pessoas estavam em casa e a gente oferecia para as pessoas essa oportunidade de estudarem em casa, né? Então, o marketing veio trazer esta facilidade. E a gente está aqui agora para construir o Tempo Arte, que a Jacira já deve ter comentado contigo. Não sei se a Jacira também quer falar alguma coisa. Quero, sim. Eu Deixa eu conheço a Cláudia há fixar um a tua tempinho. imagem. Fixar a tua imagem. Não, Fixei. eu não fixei a minha, mas vou fixar a tua. Eu tenho que treinar todas essas partes de filmagem que nisso aí sou péssima, péssima. Você diz quando? Tá bom. Pode começar. Bem, eu sou Jacira Calheira, que o Cláudio já conhece. O Humberto conheci através dos cursos que ele vendeu agora. Ele fez o intercâmbio entre a Jaqueline Noleto, da professora de vitrofusão que eu fiz, e aí eu conheci através do curso da Jaqueline. E eu já tenho essa vontade de ajudar artistas baianos e brasileiros já há muito tempo. Quando eu voltei aqui há 12 anos atrás, você sabe que a gente se conheceu lá na FENAGRO, não foi, Cláudio? Quer dizer, o contato foi através da sueca, polonesa sueca, que fez o contato com a gente. Como era o nome dela? Biruté. Biruté, porque o nome dela é polonês, não é sueco, então eu não me lembrei. E ela recomendou o Cláudio, ou melhor, me recomendou ao Cláudio para a gente poder trabalhar junto para exportação. E lá na FENAGRO eu vi tantos artistas brasileiros maravilhosos, sem nenhum apoio, sem poder vender seus produtos, sem nenhuma ideia de como alcançar o mercado internacional. Eu e o Cláudio tentamos, através da Rota da Cachaça, tentar ajudar os alambiques a se desenvolver, mas é um mercado extremamente difícil em relação à psicologia, porque eles têm uma ideia pré-concebida de como vão fazer as coisas e não escutam as ideias, então foi muito difícil da gente tentar fazer algum trabalho com eles. E durante a pandemia, eu comecei a fazer cerâmica pela internet nos cursos, e acabei fazendo um curso de vitrofusão, e através da live da Jaqueline, eu falei que meu sonho era fazer alguma coisa, ela fez, então vamos começar. E então o Tempo Arte se concretizou tem mais ou menos 1 mês e meio, 2. E desde então a gente tem só borbulhando com ideias ótimas, e a repercussão, a aceitação das pessoas foram ótimas, e a gente vai montar essa plataforma através da Hotmart, onde a gente vai poder fazer a divulgação desses artistas brasileiros e latino-americanos agora, né? Primeiro a base Brasil, mas já temos alguns interessados na língua espanhola, que a gente também quer colocar no grupo. Eu já passei, fiz o perfil do Facebook, já passei para meus amigos internacionalmente, para que comecem a movimentar internacionalmente, para a gente ter uma repercussão maior, e trazer depois artistas internacionais também para o Tempo Arte. Então, é uma plataforma para qualquer artista que queira desenvolver, divulgar seu trabalho e ter o reconhecimento internacional. Então,
Então, acho que agora a gente pode... Só para contextualizar, Jacira, é Uhum. a Biruté Milvard. Biruté Milvard. Senhorita Milvard Biruté Milvard. é. Falando um alemão aqui bem arrastado, bem mal. Não, é polonês. Biruté é É, polonês. O alemão seria Gudrun. O Birgit. Teu cachorro está latindo aí e a minha está aqui na... Porque essa está chorando ali. E ela tá está me pedindo chamando. atenção. Esse latido que tá pedindo atenção aí. Tá. É uma dengozinha que está É. muito mal acostumada desde a pandemia. Vem para cá, vem. É porque a outra está aqui, então ela não deixa a menor Normal. ficar perto. Então, e ela Rolando fica. um ciúmezinho aí, né? É Ciúme da mãe. uma possessividade grande. E com a Mas, pandemia piorou muito. meus amigos, vamos lá. Eu vou, se vocês me permitirem, eu acho que se eu for aqui bem objetivo nas respostas, acho que é mais ou menos isso que vocês estão buscando, né? Sim. Então, vamos lá. Aqui o tema de exportação aqui para Tempo Arte, e a primeira pergunta, como exportar peças únicas? Olha, o ideal é unir com outros tipos de produtos, né? Mas existem empresas como, por exemplo, a DHL ou a FedEx, que para volumes pequenos funciona. O custo é menor, né? Mas tudo é custo, né? E envolve três coisinhas: quantidade, peso e volume. Então, exportando peças únicas, isso do ponto de vista meramente operacional, é claro, né? Porque se você tem se você tem um cliente, ele vai fazer uma compra, por mais que seja uma peça única de vidro, por exemplo, para a nossa alfândega, para a nossa Receita Federal, para os nossos órgãos fiscalizadores e os do país de destino, tudo é operação de exportação. Então, tem que seguir as regras de exportação aqui do Brasil e as regras de chegada, De importação. seja lá qual for o país, no caso, do ponto de vista deles, de importação. Então, a melhor maneira não é simplesmente, vou pegar aqui uma peça que eu fiz e vou mandar e pronto. Não. A possibilidade de chegar lá e ficar e ser apreendido no porto ou do aeroporto de destino é quase que 100%. Então, sempre busquem uma empresa ou uma pessoa especializada que atue nesse universo de exportação. Tá? Segunda pergunta, como exportar caixas, né? Como exportar em container? A resposta é bem parecida. Qual é a diferença? É que a quantidade, peso e volume vai ser bem maior. Então, existem regras de exportação no Brasil que precisam ser seguidas, precisam ser... e, obviamente, quem não tem noção simplesmente vai fazer a coisa errada. Então, primeira coisa... Aliás, respondendo as duas perguntas objetivamente. Primeira coisa a fazer, contrate uma empresa especializada. Simples assim, né? E esta empresa especializada terá a condição de realizar da forma correta, segura, dentro da lei do nosso país e do país de destino, que vai fazer a coisa certa para minimizar potenciais danos. Por que potenciais danos? Porque se alguma coisa que você, seja lá qual for o material, que esta empresa que vocês contrataram não observou se aquele país tem alguma exigência legal para aquele tipo de material, então aquilo pode ser barrado na análoga Receita Federal daquele país de lá, na alfândega daquele país que está indo. Então, tenha muito cuidado. Eu acho que a gente poderia dar o exemplo da Austrália, que a Austrália você não pode mandar nenhum produto de origem animal nem vegetal. Então, nada em madeira, nada em couro, você pode entrar na Austrália. Então, você pode enviar do Brasil, mas se não tiver com as documentações corretas, vai ficar preso na alfândega da Austrália. Então, esse é o exemplo do país de destino. Uhum. Exatamente.
Seguindo aqui, uma terceira pergunta. Quais entidades que podem ajudar com a exportação? Bom, feita a primeira coisa básica, que é contratar uma empresa especializada, quais são as empresas, quais são as entidades, os órgãos brasileiros que fiscalizam, né, melhor dizendo, as operações de exportação? Primeira coisa, a Receita Federal, Banco Central do Brasil, né, a alfândega nossa aqui que faz parte, né, que está contida aí na Receita Federal. Então, questão bancária, então o banco também, o Banco do Brasil, que você vai ou receber, ou se fosse o caso de importar, mas não é o caso, mas é um banco dos principais bancos internacionais, é o nosso Banco do Brasil. Então, busquem também informações. O Banco do Brasil tem um setor aí de orientação, né, também que vocês podem, a própria Receita Federal, mas, repito, sempre busquem uma empresa especializada que, obviamente, vai ter expertise, vai estar acostumado a fazer, mas, objetivamente, respondendo à pergunta, quais são as entidades que fazem a avaliação, que podem ajudar? Receita Federal do Brasil, Banco Central do Brasil, a nossa alfândega, né? E o próprio Banco do Brasil com relação a recebimento de pagamento pela tua exportação. Como será cobrado, a quarta pergunta aqui, como será cobrado o serviço da empresa de exportação? Aqui está especificamente da minha empresa, mas eu vou colocar de uma maneira geral. Uhum. Depende do volume se for uma peça, bom, aí, obviamente, a cobrança, não só na minha empresa, como qualquer outra empresa especializada, também observa essas três coisinhas: quantidade, peso e volume. E complexidade. Eu estou exportando o quê? Uma peça de cerâmica, uma peça de vidro ou uma peça que tem a ver com material radioativo, um metal mais precioso, alguma coisa de maior importância? É uma divisa, é uma madeira de reflorestamento, é uma madeira que possa ter algum... Então, tem uma série de questões que podem ser observadas, que, obviamente, podem gerar uma maior complexidade naquela operação e, obviamente, ter o valor correspondente. Então, tudo isso é analisado na hora que, no nosso caso aqui da nossa empresa, nós informamos os nossos honorários de realização, né? Quais documentações necessárias? Bom, aí depende, cada tipo de material requer uma documentação específica para aquilo, né? Principalmente do ponto de vista do país para onde está indo. Então, a documentação necessária aqui é a documentação básica de um produto que vai ser exportado. Então, repito, eu sempre vou repetir essa pergunta a quase todas essas respostas, digamos, a quase todas as perguntas. Contrate uma empresa especializada. A resposta para isso aqui tem muitas variáveis, né? Tem muitos documentos necessários, seja aqui no Brasil ou lá fora. Mas, enfim, para dar uma resposta aqui mais objetiva, até a forma de transporte, se vai via trem, vai por trem, se vai por navio de rio, por via fluvial, né? De repente está num local aí no meio da Amazônia, e as nossas estradas aqui lá é mais por rio, se vai por trem, ou se vai rio, depois trem, depois caminhão, ou se vai 100% caminhão, aí já tem uma documentação específica. Da hora que descarregar do caminhão para um entreposto alfandegário de algum porto de algum estado, tem documentos específicos, às vezes muda de estado para estado. A documentação que sai daquele entreposto para o navio, tem uma série de documentos, não vou listá-los aqui, que é muito grande. A forma como esse produto será embarcado, vai ser em container, vai ser só num pallet, aquilo vai ser num pallet, vai fazer um container compartilhado com outros produtos de outros proprietários, digamos assim, de produtos. Cada forma exige uma documentação específica. Vai para qual país? Cada país exige uma documentação específica. Então, não tem uma resposta pronta para isso. A documentação é imensa e varia de acordo com o país e de acordo com a forma como você está vendendo o teu produto, está exportando o teu produto para um determinado país.
E outra coisa também é que essas regras mudam de acordo com o país a cada ano. Eles modificam. Por Atualizam, exemplo, modificam, questão atualiza, política modifica. também. Em 2003, era possível trazer um carro usado para o Brasil. Hoje em dia não é permitido mais. Então, são essas regras que a gente tem que atualizar na hora da exportação. Na hora que for enviar as documentações, a gente tem que ter toda essa assistência, procurar todas essas informações para preparar o produto para chegar no país da maneira correta. Exatamente. E assim, eu vou dar um exemplo que é da parte de alimentos, mas, por exemplo, se algum material para produzir uma determinada peça de arte usou algum material que para o país para onde vai, aquele material é proibido, isso precisa ser levado em conta. Vou dar um exemplo muito objetivo. Estamos indo para uma feira em Lima, no Peru, agora em setembro, e um dos produtos que nós íamos levar é mel, de um cliente nosso. Ficamos sabendo ontem que o mercado peruano está fechado para mel. Então, não podemos levar. Se fosse o caso aqui, no contexto atual do nosso bate-papo, vamos supor que eu tenha feito uma peça de cerâmica que, no trabalho, eu utilizei na tinta mistura com mel. Estou chutando aqui de um total ignorante. Não pode. Não poderia. Ou então teria que ter uma autorização especial do governo. Autorização não. Eu teria que informar oficialmente, isso é um documento que é feito aqui. Eu teria que solicitar do país para onde vai aquele produto um documento especial para informar para aquele país que o produto que está sendo exportado contém mel, para saber se é autorizado. Não, mas está envolto de argila, de não sei o quê. Isso assim pode. Não pode é mel puro para alimento ou remédio. Mas então, como a gente não tem essa resposta pronta, então tudo isso requer você contratar uma empresa especializada, experimentada, para estar atento a esses detalhes, porque senão você pode ter mandado o teu produto, o produto foi perdido, como o produto não chegou lá, esse potencial cliente não pode até não lhe fazer o pagamento, porque ele não recebeu o produto. E você perdeu o produto, perdeu o cliente, ficou sem o pagamento. Então é uma situação muito chata que pode ser evitada, né? Simplesmente com informação. Dando sequência aqui, há códigos internacionais específicos para arte e artesanato? Sim, para qualquer coisa, qualquer tipo de... existem, aqui para nós, né, aqui no Brasil e aqui no Mercosul, existem os códigos chamados Nomenclatura Comum do Mercosul, ou código NCM. Lá fora, existe uma terminologia americana, HS Code, que é mais ou menos a mesma coisa, né? Que todo tipo de produto tem um código diferente. Eu vou dar um exemplo aqui, uma caneta, tá? Essa caneta aqui é uma caneta. Então, existe um código que esse produto é uma caneta. Mas se eu tirar aqui a tampa, aqui eu já tenho um código e que a tinta que foi usada para cá tinha um código e o plástico que foi usado para aqui tinha outro código. Essa tinta mais o plástico vira tampa, que é um outro código. A tinta usada na caneta é outro código. O tubinho é outro código. A tampa é outro. Então tem uns 10, 20, 30 códigos aqui para um único produto que ele só reunido vira apenas caneta. Então, para cada item, cada tipo de produto que é catalogado no mundo inteiro, e aí tem produtos de origem animal, de origem vegetal, de origem mineral, blá, 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 blá. Cada um desses tipos de produto existe um código diferente, e por esta razão existe um código internacional, sim, que é específico para arte, artesanato, etc, etc. Quais regras... Oi, Cláudio, Oi. Voltando a essa questão das barreiras alfandegárias que cada país impõe, né? Ele impõe geralmente para proteger seus produtores, pelo que eu entendo. E então, no mundo da arte, essas barreiras eu creio que são menores. A tua experiência comprova isso? Para fazer exposições, você tem que colocar um outro tipo, às vezes você tem que colocar até como doação,
para você não ter que pagar imposto entrando como arte, quando você vai fazer uma exposição de arte em algum lugar. Até durante a exposição de Curitiba, teve uma que contou toda a experiência dela enviando a peça, de chegar lá e a peça não tinha chegado, não sabia se ia liberar na alfândega. Então, toda essa parte artística é uma parte especial. É uma parte que tem que ser estudada à parte. É especial porque, por exemplo, você pode participar de uma... Você pode ter sido convidado como artista para participar de uma Bienal em tal país. Uhum. Então, você pode... Até o próprio governo brasileiro incentiva isso. Então, você pode ter uma autorização de exportação especial para participar de um determinado evento, assim, assado. Agora, se aquela exposição que você participou gerou venda, aí o negócio, você precisa ter atenção, né? Isso. Se o produto já está lá, né, a venda foi gerada naquele local, ou se você voltou com o produto para cá, e aí, fruto daquela relação, gerou uma exportação, será que é a mesma coisa? Será que eu devo mandar o produto ainda com aquela autorização especial, ou se não? Então, essas perguntas, repito, insisto, sempre contratem uma empresa especializada, pode ser a minha, pode ser qualquer outra, mas nunca evitem fazer sozinhos, porque é muita coisa, é muito papel, é muito muita documento, é informação que muita a gente não pode particularidade. lidar. E Né? assim, O artista não tem como lidar com toda essa papelada. A gente precisa de especialista para fazer isso. Eu já vi muita gente, até com certa experiência já, de ter prejuízo porque faltou um documento, faltou alguma coisa, ou pensou que, não, mas eu já fiz, já mandei, vou fazer a mesma coisa, e não é a mesma coisa porque mudou o perfil de embarque. Então, sempre tem essa questão em atenção. Então, objetivamente, Humberto, a sua pergunta, existem formatos que são especiais, né, que, principalmente quando tem a ver com algum tipo de evento patrocinado pelo governo aqui do Brasil, algum evento lá fora que é do governo, que tem a ver com Semana de Arte de Paris, sei lá, ou de Londres, seja lá o que for, que você é um dos selecionados para lá. Ok, faz-se, o próprio governo brasileiro tem uma autorização especial, mas isso precisa ser, mesmo assim, precisa de uma documentação especial que, obviamente, com a supervisão daquele órgão brasileiro, seja lá a Apex, o Ministério das Relações Exteriores ou outro, né, que esteja capitaneando aquele evento, é bom e sempre com todas as informações necessárias para poder não ter prejuízos por má informação ou por informações equivocadas. Respondi a sua pergunta, meu caro Humberto? Pois é, daí surgiu uma outra. Maravilha. Então, no caso de, por exemplo, eu tenho uma peça que eu estou exportando para o exterior, e ela tem um produto lá que tem uma certa restrição para aquele país. Aí a tua empresa, ela faria todo esse trâmite, essa documentação para regularizar essa situação? Depende. Se for, por exemplo, como o exemplo do mel que eu dei, a gente tem que investigar junto ao país. Esse produto, do jeito que vai aqui, né, eu vou voltar ao exemplo do mel, que mel, para esse evento que a gente vai participar, é mel alimento. Tá? Mas se ele for misturado numa tinta porque o pintor da tela queria dar um efeito assim e tal, e aí, não, misturado com a tinta, óleo tal, pode. Então a gente só vai saber realmente fazendo a consulta diretamente para o órgão especializado naquele país. Tá? Então, quem assim, faria Desculpa, quem faria essa consulta seria a tua empresa, no caso dela ser contratada? Sim. Ótimo, era isso. Sim. Uhum. A nossa função como prestador de serviço, Humberto, é facilitar a tua vida, né? É facilitar a tua vida como artista e facilitar a vida de quem está recebendo, né? De um modo mais geral, a nossa função é ser uma via facilitadora de quem está querendo vender alguma coisa lá para fora
e mais até de quem vai receber, no caso, o importador, do ponto de vista de quem está comprando lá fora. Então, a gente tem aí relação com os órgãos brasileiros, aí depende, né, se vai ser a Anvisa, se vai ser o MAPA, se vai ser o Ministério de Relações Internacionais para fazer alguma consulta, né, que a gente sempre tem que estar em parceria com esses órgãos, ou se algum outro órgão brasileiro, e o outro análogo naquele outro país, né? Mas sempre a gente tem que respeitar a legislação do país que a gente está enviando aquele produto, seja ele qual for, ou a base, agora eu estou falando especificamente de arte, seja a base de madeira, ou a base de vidro, ou a base de tecido, ou a base de qualquer outro material, né? Sempre respeitando a nossa legislação para a exportação e eu não digo nem principalmente, com a mesma relevância a legislação do país que vai receber aquele produto. Isso está acima da vontade do vendedor e do comprador. Isso precisa ser respeitado à risca. Eu vou dar um exemplo sobre o metal, a indústria metalúrgica brasileira. O Brasil não aceita produtos que sejam feitos de metal lá fora. Ele quer que os produtos sejam feitos aqui usando material brasileiro. Então, é por isso que tem esse problema com os carros importados aqui, por exemplo. Porque não pode vir as peças já prontas de lá. Porque as regras do Brasil é querer que as empresas venham para cá e comecem a produzir aqui. Então, o que acontece na maioria das vezes, eles trazem umas peças com o produto ainda meio pronto, montam aqui, recebem um carimbo feito no Brasil, made in Brazil, e aí pode vender no Mercosul, por exemplo. Então, são essas uma regras... política até para valorizar a indústria nacional e tal, né? Cada país tem as suas regras, e a gente tem que se adaptar a cada uma dessas regras, para a gente poder fazer a exportação corretamente. O Brasil, eu acho, assim, o Brasil é um país ainda um pouquinho fechado do ponto de vista de comércio internacional, pode ser mais a tendência, né? Até por conta aí de o Brasil vai entrar aí nos próximos anos em parceria, né? O Brasil com o mercado europeu, então isso aí é condição sine qua non de se tornar mais aberto do ponto de vista de tudo, de comércio internacional, tanto de importação quanto de exportação e tudo que envolve essas questões. Mas vamos lá, dando sequência. Mas respondeu sua pergunta, meu caro Humberto? Sim, sim, obrigado. Depois eu estou guardando uma perguntinha para o final. A pergunta é, quanto é que você cobra? É mais ou menos parecido. É proporcional, amigo. Aí varia, aí já posso lhe dizer aqui agora, varia de 3% a 10%. Uhum. Simples assim, de 3% a 10%, depende então do volume. Então eu já vou fazer a perguntinha agora, já que tu antecipou a tua resposta, eu vou antecipar a minha pergunta. Por Se favor. para os nossos alunos teria um bônus especial, assim, tu consegue articular algum bônus? Não precisa responder Pode, o agora, bônus né? sai me levar junto para os eventos que vocês vão. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Pronto, tá tudo certo. Entendeu? Meu caro Humberto, a nossa política de preços aqui é o seguinte, que a gente quer viabilizar negócios. Lógico. Né? Então, tudo é analisado ponto a ponto, potencial de novos negócios, e a nossa política aqui é o seguinte, eu não quero cobrar um valor de honorários que você olhe para mim, feche comigo e mera educação e consideração a Jacira, e depois tchau, nunca mais, adieu, Claudio. Não. A nossa filosofia de trabalho aqui, Humberto, é parceria total. Então, assim, na a gente verdade, abraça... é uma parceria assim, internacional, é assim. A parceria internacional é assim. A gente sabe que tudo muda e que a gente precisa de um ao outro e que a gente tem um respeito e a gente tem uma consideração com quem trabalha com a exportação. Porque é um trabalho que muda constantemente e a gente tem que acompanhar. E as pessoas mudam de trabalho, mudam de produto para vender, mas são sempre as mesmas pessoas que estão ligadas, então a gente se ajuda. É um grupo muito legal de se trabalhar. É uma teia, Humberto, é uma teia que se um braço se descola do outro, todos saem prejudicados, porque aí
começa a se desfazer essa teia, essa comunicação, né? Então, assim, ó, objetivamente respondendo a sua pergunta, a nossa preocupação é realizar negócios, tá? O que a gente puder fazer para aquela a exportação seja concretizada, e analisando diversos pontos de vista, né? De quem está comprando, o potencial de negócios, existe a possibilidade de se fechar um projeto de embarques regulares para aquele grupo de artistas, para aquele determinado comprador. A gente pode até fazer o caminho inverso. Não sei qual o nível de conhecimento que vocês têm aí, eu sei que você é especialista em marketing, mas qual o potencial daquele comprador que você nos apresentar de fazer um projeto que envolva as mais diversas atores dentro do espectro artístico, seja de vidro, metal, madeira e outros materiais, que um determinado comprador possa se interessar para ter embarques regulares. Isso também faz parte do nosso planejamento de ação, digamos assim, planejamento comercial. De repente, dá uma sugestão aqui, outra ali, para que vocês otimizem o trabalho de vocês em benefício de futuro de compras regulares, né, de vendas regulares. Então, a leitura nossa envolve até esse nível de complexidade. Mas, do ponto de vista objetivo de preço, de valor, de honorários, é analisado ponto a ponto, negócio a negócio, mas o objetivo é viabilizar a coisa acontecer. Desculpa se eu me alonguei na resposta. Não, está ótimo, perfeito. Mas eu acho que você Inclusive, entendeu. a minha primeira pergunta foi justamente para que a nossa audiência entenda a importância do teu trabalho, né? Que, por exemplo, a primeira pergunta que eu te fiz é que se tem um detalhezinho lá na exportação, tu tem uma equipe e um trabalho já desenvolvido para resolver aquele probleminha. Então, Sim. A primeira pergunta que eu te fiz foi nesse sentido. Sim. E a segunda pergunta, então, foi justamente como a gente... que facilidades que teria para o nosso aluno, porque, na verdade, a gente quer que o nosso aluno faça a exportação, que ele realize negócios, né? Então, esse é o nosso foco também, e tu esclareceu perfeitamente, né? Então, é uma teia, né? E a gente, inclusive, traz para dentro do Tempo Artes essa coisa da teia, essa questão de trabalho integrado, né? Quando um parceiro fecha um bom negócio, todos ganham, né? É uma relação de ganha-ganha. Então, perfeito, a tua resposta ela não foi ampla, ela foi em direção ao que era necessário. E também eu fiz mestrado em gestão para o Mercosul, de pessoal para o Mercosul, então é uma área que eu gosto bastante também, por isso que eu, de vez em quando, dou umas perguntinhas assim. Eu já sei que já sei que eu vou ter muito a aprender com você, Humberto. Não, nós vamos aprender um com o outro, meu filho. Prepara o café, estamos então. aprendendo. Estamos aprendendo todo. Aprendizado direto. Aliás, o que mais o professor faz ao longo da sua carreira é aprender, né? Mais do que ensinar, o professor aprende a aprender, né? E isso também nós queremos fazer dentro do Tempo Arte, Cláudio. Nós queremos dar cursos de como você fazer essas coisas. Então, por isso que a gente queria gravar e fazer alguns videozinhos. A gente quer dar toda a informação para a gente ensinar. É uma plataforma de estudo também. Contem comigo, estarei à disposição sempre. Então, vamos lá. Eu estava aqui na pergunta 6, né? Então, vamos aqui para outra 6, que está aqui. Quais regras básicas para seguir para exportar? Bom, aí eu vou dizer o seguinte, qual regra básica para exportar é ter atenção às regras. Desculpe o trocadilho, mas é exatamente isso. Existem regras internacionais, normas, leis internacionais, que se você não as segue, prejuízo para todo mundo, tá? Então, você não exporta. Não tem amigo de ninguém que vai resolver documentação, não tem, eu vou dar um jeitinho que vai fazer. Não, se não tiver tudo certinho, você não exporta. Então, não existe tem que seguir as regras. Não existe jeitinho. Ou você segue as normas, ou você não vai realizar a tua operação desejada,
né? Isso vale, obviamente, para exportação ou para importação. Vou fazer um projeto, mas eu quero importar um determinado material, uma determinada tinta, para poder trabalhar aquilo e aí sim exportar minha peça. Também a resposta é a mesma. E tudo que eu estou falando aqui para exportação vale para importação também, tá, Humberto e Jacira? Então, assim, quais regras básicas para se exportar? Seguir as normas. Se você seguir as normas aqui no Brasil e lá do país que vai, para onde vai a tua peça, ou as tuas peças, ou as peças do teu grupo, né? Se você segue as regras, aí você está bem. Aí você vai conseguir realizar a tua exportação numa boa, que é você vender e receber. A operação básica é essa. Você tá, na verdade, você está vendendo um produto seu, que você criou, né? E você está recebendo por isso. Tá? Mas se você não seguir essas regrinhas, que obviamente eu já respondi mais ou menos aí com as outras perguntas, a coisa não acontece. Bom, como planejar, seguindo aqui a 7ª pergunta, como planejar produção / exportação? Bom, se você já fez uma primeira vez, você vai ter uma noção do que vai acontecer com as próximas, né? Mas, assim, minimamente, se você pelo menos sabe para quem, para onde, né, para qual empresa o teu produto vai, né, qual país que vai, para que você possa acompanhar para e passo as etapas, né, de produção, não é o caso. Produção, a questão de produção, eu entendo que você está perguntando aqui o seguinte. Vou voltar para a questão do mel. Tem algum produto que está aqui, algum material que eu esteja utilizando para minha arte, para minha peça, que seja proibido num determinado país, aí vale realmente você. Se você está trabalhando focado em vender a tua peça para um determinado país, tenha a preocupação de entender se para qual mercado você vai produzir aquela tua peça, se aquele material base é proibido ou não, né? Você pode até se dar o luxo, se você trabalhar de uma forma bem planejada, se você é um profissional, um artista, mas que você realmente é focado na questão comercial também, eu acho que vale a pena, isso é obviamente uma outra palestra, uma outra conversa. Se você é um artista que tem também alguma preocupação comercial, você pode, de repente, produzir peças para determinados mercados, né? Olha, tais produtos, tais materiais que eu estou utilizando aqui na produção da minha peça, países, vamos colocar aqui as questões culturais, religiosas. Quais são as possibilidades de ter nãos? É só questão especificamente legal? É só questão minimamente política, econômica, de barreiras? Ou tem a questão cultural também? Tem questão cultural também, tá? Então, você pode, na hora que você estiver planejando a produção da tua peça, você pode, realmente deve, na verdade, até se preocupar com isso. A questão da exportação é a consequência daquilo que você se planejou. Mas tem uma coisa que nossos clientes têm mais, é que na maioria são peças únicas, né? São artistas que fazem umas peças únicas. Claro que o material é vidro, o material é cerâmica, o material é fazer um mosaico, mas são peças únicas. O material é que muda. Mas assim, se algum material ou a forma daquela peça, eu vou usar uma palavra pesada, se a forma da tua peça ela agride alguma religião, eu não posso mandar para determinados países. Mesmo se for um comprador particular? Olha, se for um comprador particular... Isso vai acontecer muito conosco, né? Porque são peças únicas, mas pode ser que alguém que está na Arábia Saudita quer comprar um painel com Santo Antônio. E seria alguma coisa... Mas é um painel comprado diretamente dele, é uma coisa particular, é uma arte particular, isso teria... Onde se enquadrar essas regras, né? Olha, isso vale...
uma consulta até. Mas Pois é. assim, olha, antes pode ser o sheik que for. A menos que ele seja dono do porto, e aí o porto é dele, e Sim. ele vá lá, gente dele, para receber a peça, seja qual for o país, China, Japão não é o caso, mas países mais sensíveis à questão religiosa, a questões culturais, assim, países mais fechados, de África, de Oriente Médio e Ásia, esse produto vai ter que entrar por algum lugar, seja por via aérea ou via marítima, né? Mais até aérea, ou, se for o caso, marítima, muito menos, só se fosse uma coisa assim de maior quantidade, mas, via de regra, vai de avião mesmo. Ele vai ter que entrar por algum lugar, vai receber alguma alfândega, vai ter que carimbar, vai ter que ter a descrição do produto, e se tiver alguma questão ali que não tenha sido observada pela empresa ou pelo artista, corre o risco de ficar, corre o risco de ficar. Então, assim, até mesmo para vender alguma coisa assim, alguma coisa sacra, a gente tem que ver isso tudo também. E aí tem que estudar as documentações. Beleza. Ou seja, precaução nunca é demais. E observação às regras nunca é demais, né? Quais normas técnicas? Aí, cada país tem a sua, Sim. mas, assim, o que eu comentei, né? O código NCM, ele delimita formas, né? Norma técnica é uma coisa muito específica, né? Mas tudo começa com a nomenclatura daquele produto. Eu dou exemplo da caneta, né? Uma norma técnica, vou dar um exemplo aqui, essa caneta não pode ser radioativa, estou dando um exemplo bem exagerado. Tá? Então, existe uma norma técnica que essa caneta que eu vou usar, ela não pode me poluir, né, e eu ter algum problema de saúde. Então, se a peça que você tá criando, ela pode ter algum risco à saúde, né, então isso precisa ser observado. O que acontece muito com a cerâmica, que alguns produtos, alguns esmaltes são feitos com chumbo. Nós compramos materiais da China agora, que os esmaltes contêm chumbo, todos os amarelos, laranjas e vermelhos, para atingir essa cor, tem que conter chumbo na maioria das vezes. Em alguns países isso é proibido. Pois é. Então, a gente tem que ver essas Você pode ter até permissão. Você pode ter até a permissão para você comprar, né, você importar essa tinta amarela que contém chumbo. Aqui no Brasil pode ser até permitido, mas você utilizar esse item, esse insumo, né, para você construir aquela peça, e você, de repente, enviar para um país, que aí sim, naquele país é proibido o chumbo, eu não tenho essa resposta aqui para lhe dar. Aquela peça, mesmo contendo chumbo, mas contida num objeto que é uma peça de arte, será que assim pode? Não sei, depende do país, depende da legislação e precisa ser observada. Isso, obviamente, com bastante antecedência, dentro do teu planejamento de trabalho e, obviamente, dentro do planejamento da empresa que você contratou. E, Humberto, você ia falar, eu lhe interrompi. Ou não? Eu lhe interrompi, Humberto. Você ia falar alguma coisa? Eu lhe interrompi ou não? Você está no mudo. Está no mudo. Não, você ia falar alguma coisa? Eu lhe interrompi? Me desculpe. Não, vou deixar para o final. Tem a gordurinha. A parte final tem que ter um gostinho, né? Claro. Nós estamos aqui pensando que quem vai assistir tem que ficar até o final. Opa. Bom, então vamos lá. Como encontrar o comprador para meu produto? Olha, isso aí é uma pergunta bem interessante. Ou você contrata a minha empresa para poder a gente fazer um trabalho de prospecção internacional, ou assim, o mais simples, né? Vocês são artistas, vocês participam de eventos o tempo todo, então vocês estão em evidência. Então, assim, olha, quando eu comecei na área comercial, a gente tinha um negocinho chamado lista telefônica. Tava um trabalho danado, porque a lista era um pouco grande. Mas hoje a gente tem essa caixinha aqui que a gente está. E hoje temos a Arte.
Que o trabalho da Tempo Arte é isso, é divulgação dos artistas. Pronto, Então, a gente então a vai resposta está divulgar os dada. artistas. Eu não vou dar nem mais opções. A Tempo Arte vai divulgar os artistas. Pronto. A gente vai procurar todos os pontos para poder fazer a propaganda do Tempo Arte, para chamar a atenção desse grupo internacional, para a gente poder movimentar e aí achar o cliente. Eu contei a história dos alambiques que disseram a gente pode exportar para a Arábia Saudita e para a China. Pode, e eu fiz assim, pode. sim, vai exportar para a China, mas quem vai beber na China? Primeiro Quem você vai ter que beber na Arábia mudar Saudita? a religião deles Você lá. tem que saber quem é o consumidor final, né? Isso você tem que entender a cultura. Então é Você vai ter que ressuscitar Maomé para poder convencê-lo de, olha, pode cachaça, Maomé? Pode. Então pronto. Depois que Maomé disser que pode, aí a gente começa a vender cachaça lá para a Arábia Saudita. Mas a gente tem que primeiro pro encontrar Oriente realmente... Médio. Existem países que até pode, mas vamos lá. Vamos dar uma sequência aqui. Qual tipo de embalagem preciso fazer? Bom, aí depende da forma, né? Se é um quadro, é uma peça de madeira que tem 5 por 6, né? 5 metros por 6, né? Essa peça cabe num container. Existem containers maiores? Existem containers... Tem o container de 12 por 3 por 6 de altura, 6, não, 5, 4 e pouquinho por 2, arredondando, dá 5 por 3 por 12, isso é o container de 20, e o container de 40 é um pouquinho maior, né? É um container um pouquinho maior, 4 por 6, e quase o dobro, é uma vez e meio o container de 20 de comprimento. Então tem essa forma. Aí se for maior, bom, aí tem que ver. Vai por avião, cabe no avião, porque o que você construiu. Mas se for um quadro, uma peça de vidro, bom, aí cada formato requer uma caixa com toda a proteção, né? Todo mundo aqui já participou de exposição, a gente sabe como é que essas peças dos artistas antigos são embaladas, então ele vai no receptáculozinho, e aí vai numa caixa cheio de isopor, de proteção. A resposta é a mesma, tá? Da mesma forma que essas peças de altíssimo valor, peças antigas de 300, 400, 1000 anos, viajam aí, estão no mundo inteiro, que são embaladas e viajam para exposições no mundo inteiro, a nossa peça também vai ter que ter o mesmo cuidado, né? Não é porque a minha peça só tem 40 anos e o sarcófago lá tem 300 mil anos aí que vai ter que ter a minha peça um cuidado menor. Não, vai ter que ter o mesmo cuidado, né? Vamos lá. Assim, tem quantidade mínima para exportar? Não, aí não. Nós estamos vendo hoje pela internet as compras que vêm de todos os lugares, Amazon, Wish, Alibaba, tudo isso, AliExpress, você já compra uma pecinha e vem no seu país. Agora, o que tem acontecido muito é com essas peças é que as pessoas esquecem que você tem que pagar a taxa de importação de cada país, né? Então, as pessoas achavam que podia comprar qualquer coisa da China e chegava aqui. E acaba sendo presa na alfândega do Brasil ou na alfândega dos outros países também, onde a gente tem que pagar a taxa de importação. A questão é que empresas como a Alibaba e outros, como eles já sabem o que é pedido, eles já têm no próprio país um centro de distribuição com todos aqueles pedidos que são comprados regularmente. Então, aquele produto, ele vai junto com milhões e milhões e milhões de peças, e de peças daquele mesmo produto e peças de outros produtos. Sei lá, você compra um tênis da China, que aqui custa R$500 numa loja, R$1.000 que seja, e você compra um tênis que você paga 100, 150 reais, que vem lá, que chega com 3 dias, né, 4 dias que seja, você compra uma peça, só que mal sabe você que, por exemplo, Mercado Livre tem aqui, acho que na Bahia ou aí em Sergipe, tem um centro distribuidor.
A né? Wish já tem um centro de distribuição aqui no Pronto. Brasil. Então, ele já Então, tem os depósitos e as lojas chinesas que têm seus produtos lá. Você pode ou você buscar na loja, ou você aguarda ter o receber em envio casa, no da... conforto da sua residência, Pois é. né? Então, Então, não tem peça mínima. A questão é, uma coisa é o Alibaba, ou o Wish, ou o Mercado Livre mandar um produto. Outra coisa é você, sendo um artista e um comprador individual, comprar uma peça única sua. Pode ser um caixilho que você fez aqui, mas é uma peça de arte. Por ser peça única, por ser você já um artista de renome, ele tem um certo valor. Mesmo assim, o comprador lá, ele vai pagar uma taxa de importação absurda. Então, vale a pena comprar só esta peça? Bom, se ele viu na tua peça numa exposição, ele gostou e quer aquela peça, ele vai comprar de qualquer maneira. e é o Então, que está acontecendo hoje em dia. As pessoas não querem simplesmente uma peça, elas querem uma história junto da peça, elas querem saber faz de quem parte. foi feita essa peça. Então, se a pessoa, como eu sempre digo, no Japão, achar uma peça bonita aqui, ele vai pagar, ele Ele vai vai querer, pagar. ele vai. Então, Mesmo ele já sendo a sabe as peça única, consequências. que ele sabe que vai pagar muito mais de taxa de importação até do que o próprio valor, mesmo o valor do produto sendo um valor considerável, porque, né, você já tem uma certa experiência, já tem um certo nome, uma certa bagagem, e as suas peças já têm um certo patamar de valor. Fatalmente, ele vai pagar um dobro ou o triplo daquele valor em taxa de importação, mas não é problema nosso, é problema dele É que está problema do comprando. A nossa comprador. função é vender, é levar o Vender produto para e ele. ter as documentações para que ele possa receber lá. Simples assim. E o Brasil ainda está numa fase muito precária em relação a isso. O mundo inteiro compra demais pela internet já há muitos anos. Eu já comprava coisa dos Estados Unidos para a Suécia há 30 anos atrás. Não foi questão de internet ou de nada, mas a gente mandava e-mail, fazia o pagamento através do banco e recebia e pagava o imposto no país. Quando entrava no país, pagava o imposto. Então, essa maneira nova, com a internet, com a globalização da comunicação, se tornou uma coisa normalíssima em todo quanto é lugar do mundo. E que ainda para o brasileiro ainda está um pouco precisando entender como funciona lá fora. Né? Que o comprador, se ele decide comprar, ele sabe que ele tem que pagar a logística e tem que pagar os impostos. Sim, Okay. sim, faz parte. Bom, dando sequência aqui, como funciona o pagamento do produto exportado? O cliente dá um sinal para quando recebe ou paga quando faz o pedido? Olha, depende. Depende do volume, depende do projeto. Se forem quantidades muito grandes, envolvendo valores muito altos, pode ser aqui um sinal, sim, e não quando recebe, tá? Normalmente, aqui, pelo menos conosco, a gente já embarca com 100% recebido e, obviamente, o nosso cliente ele já recebeu quando embarcou. Uhum. Normalmente, assim. Isso aí, estendendo para o geral, quando um cliente comprador nos procura, quando a gente abre aquele processo de exportação, então a gente já cobra um sinal, pode ser 30%, 40% ou 50% no ato do pedido. Formalizou o pedido, X, né? Um sinal. Produz-se, mas isso estou falando para outros tipos de importação. Uhum. Vocês já estão com a peça pronta, então pode ser direto. 50-50 ou direto, tudo direto. Acho negociável. Tudo é negociável. De O preferência. pagamento da peça, a gente vê direta, na maioria dos outros países não se parcela, não é? Não existe isso. Né? Então, a gente já compra com cartão de crédito, já vai todo pago de uma vez, isso todo mundo já sabe no mundo todo, e aí vai se ver o quanto que custa extra de logística, né? De documentação, e isso também o comprador já tá sabendo que ele vai ter que arcar. Ou simplesmente assim, sei lá, a peça custa $20 mil, a peça. Paga-se a peça primeiro e a logística pode ser paga na hora do embarque. Sim. Também pode ser uma forma. Então, estou colocando aqui
forma bem aleatória, possibilidades que a gente trabalha aqui, mas adaptando para a realidade de vocês, né? Então, a peça já se paga, já repassa-se o valor para o artista e negocia-se a forma de pagamento da operação, ou seja, da questão logística, que aí pode ser 2 vezes ou uma vez só, mas de preferência sempre a gente trabalha com raras exceções, que aí existem formas de pagamento, aí existe questão bancária, mas depende muito do volume. Depende do volume, depende da regularidade, enfim, depende da forma do projeto, né? Serão obras em sequência, que serão entregues a cada 3 meses, ou mensalmente. Sim. Então, a gente pode ver aí as formas de pagamento de acordo com... Mas, de qualquer maneira, é o seguinte, antes de embarcar, recebe-se. Geralmente, via de regra, é isso aí. Precisa ter um catálogo? É bom. Essa aí já é a nossa parte, mais tempo arte, né? O catálogo seria as peças que vão ser dentro da nossa plataforma, onde vamos mostrar, vocês vão precisar de boas fotos, vão precisar, porque na maioria são peças únicas, são artistas, peças únicas, não há 300 mil peças iguais, né? Então não é um catálogo disso, mas um catálogo, um portfólio do seu trabalho. Claro, então, seria recomendado ter um site onde a Tempo Arte vai linkar o seu site ao cliente para o cliente olhar as outras fotos que a gente já mostrou algumas do seu trabalho dentro da Tempo Arte. E aí, linka e olha seus produtos. E como toda obra de arte, ela conta uma história, né? É importante ter a história do artista, ter o contexto daquela obra, tem todo um contexto por trás, é importante que isso seja colocado, né? Bom, obviamente eu não vou querer ensinar missa ao vigário, vocês são artistas. Vai ter uma sua página, vai ter uma sua janelinha com seus trabalhos, com suas informações, com a sua história. E aí a Tempo Arte vai mostrar as fotos de alguns trabalhos de vários artistas, vai chamar a atenção desses compradores na página da Tempo Arte, e ele aí pode linkar diretamente ao site do artista, onde ele vai ver outros produtos dos artistas. Então, mas dentro da Tempo Arte a gente vai ter, sim, uma apresentação do artista em si, é o reconhecimento do artista, para que ele depois possa criar seu nome internacionalmente e possa achar seus compradores aonde for, pelo seu nome. Claro. Essa é a proposta da Tempo Arte. E, obviamente, eu não vou querer... Tem um ditado aqui na Bahia, Humberto, que assim, a gente não vai querer ensinar missa ao vigário. Mas tudo, obviamente, tem que ter um catálogo, né? E de altíssima qualidade, que você está vendendo arte, né? E de alta qualidade. Queremos artistas de alta qualidade. Tem que ter um bom fotógrafo, tem que ser uma boa máquina para tirar uma boa foto, né? O material publicitário tem que ser de primeiríssima qualidade. Então, questões assim que são detalhes, mas é o que vale, né? Sim. Então, dando sequência aqui, já caminhando para o final. Duas últimas. A declaração de conteúdo pode ser utilizada em caso de exportação? Pode não, deve, é obrigatório. É obrigatório. Toda a operação, tudo que é transportado para qualquer lugar, ele tem que dizer o que é que tem dentro. E vai o descritivo no documento, nos documentos, sempre. Tudo tem que dizer o que é que é. Material é isso, é aquilo, aquele material é feito... Tem algum conteúdo abrasivo? Tem algum conteúdo que seja tóxico? Algum conteúdo... Isso aí são perguntas que os próprios documentos internacionais, eles têm lá. Esse produto contém alguma substância abrasiva? Esse produto contém alguma substância que seja tóxica? Alguma substância... Isso aí são perguntas de praxe que documentos internacionais contêm. Uma ideia bem interessante é que você não entra nos Estados Unidos se você não fizer completar um formulário inteiro. Você é terrorista? Você já teve alguma... Então, tudo isso, para você entrar no país, você tem que ter todas as características determinadas, escritas, e é um documento, né? Tem que ser MEI para enviar produtos artesanais para exportação? Vamos lá. Isso é uma questão que eu acho que vocês podem responder mais do que eu, porque isso é uma questão interna corpore, né?
é da profissão de vocês, é do trabalho de vocês. Do ponto de vista de exportação, você pode fazer até pessoa... Não sou ninguém, eu sou pessoa física, pode exportar? Pode. MEI pode exportar? Pode. Né? Qualquer tipo de CNPJ pode exportar? Pode. Né? Exemplo de uma CNPJ sem ser MEI. Eu sou uma loja que eu vendo produtos aqui em Salvador ou no Paraná. Eu sou uma loja de designer. Né? Aqui no meu portfólio, como empresa, como loja de designer, eu tenho vários artistas e eu quero começar a vender as peças. Eu sou lucro presumido, lucro simples, eu sou simples, nacional, eu sou MEI. Sim, a resposta é sim. Qualquer tipo de pessoa, seja pessoa física ou jurídica, e jurídica de qualquer espectro, pode enviar produtos para exportação. Então, a resposta não é que tem que ser. A resposta é, tem que ser MEI? Não, pode ser qualquer coisa. Respondendo objetivamente, eu acabei viajando na pergunta, não dei a resposta concreta. Tem que ser MEI? Não, porque pode ser qualquer coisa. Ou pessoa física ou jurídica. E dentro da pessoa jurídica, você pode ser MEI, pode ser simples, pode ser a sua empresa, pode ser até lucro real. Se você tiver uma grandíssima galeria, não sei se... Aí os contadores, quem estiver ouvindo, que responda essa... Aí eu estou jogando a pergunta no ar. Sim. Não sei se tem alguma galeria que seja lucro real, não sei. Mas talvez lucro presumido, com certeza. Né? E simples, com absoluta certeza. Quase todas são empresas que são vinculadas ao simples, aqui no caso aqui do Brasil. Qualquer tipo de pessoa simples, pessoa física ou jurídica, pode exportar qualquer coisa. Por exemplo, você pode até enviar trabalhos de artesanato que você queira para qualquer pessoa no mundo. Se você fizer um trabalho, eu fiz, por exemplo, uma coxa para minha filha, eu posso enviar para ela em Portugal, mas ela vai pagar o imposto. Sim, lá quando ela receber. Claro. Elas me enviaram um telefone usado, um iPhone usado. Pagaram o imposto para poder chegar até mim. Então, o importante é você declarar tudo, é você estar com todas as documentações certas que você recebe. Você pode mandar absolutamente qualquer coisa, no caso exportar, você pode vender qualquer... Exportar, no caso aí, Jacira, é uma questão de você estar mandando um... Como presente. Você não é paga imposto. Paga imposto, mas não é caracterizado uma exportação, porque não aconteceu uma venda de um produto. É uma peça que está sendo enviada para outra pessoa sem um valor, sem uma troca comercial, troca de moedas. Uhum. Aí vale, vou dar um exemplo absurdo aqui. O Humberto, que mora lá na Dinamarca, Humberto Duarte, que está aqui, ele gostou muito da minha caneta, ele quer porque quer que eu faça exportação lá para a Dinamarca, que ele vai... Pode. De uma caneta ou sem caneta? De uma caneta só. Uhum. Eu preciso ser o quê? Pessoa física ou pessoa jurídica? Posso ser qualquer tipo de personalidade jurídica, seja pessoa simples ou uma empresa. Aí de empresa vai de MEI a lucro real. Confesso que eu não sei se existe galeria que seja lucro real, mas qualquer tipo de espectro pode realizar uma operação de exportação. Bem esclarecedor. Uma pergunta assim, o Humberto, que quer mandar uma caneta lá para a Dinamarca, seguindo esse exemplo, os impostos, teria alguma facilidade de impostos sendo uma MEI, sendo uma ou pessoa física? Olha a notícia boa, meu caro Humberto. Quer a notícia boa? Para exportar não paga imposto. Olha, viu? É para importar. Para importar que você paga. Claro. Tem razão. Por isso que o exemplo era uma notícia boa. O exemplo era o Humberto lá na Dinamarca, né? Recebendo a caneta. Ele lá, o Humberto, o seu homônimo, né? Que fala, o seu homônimo lá, o Humberto Duarte. É o homônimo que fala? Desculpa a ignorância aqui. É o homônimo mesmo. É o homônimo. O seu homônimo lá, ele vai pagar imposto porque ele está comprando. Então, ele vai pagar impostos de importação, porque ele está comprando algo do outro homônimo dele aqui, Humberto Duarte, aqui no Brasil, está mandando a caneta BIC para ele.
Mas você, meu caro Humberto, não paga absolutamente nada. O Brasil, graças a Deus, teve a sábia, espero que isso nunca mude, a sábia decisão de cortar os impostos para exportação. Olha que coisa boa. Que bom, Sim. né? Mas outros países cobram também, tem taxas. Mas outras coisas boas são o seguinte: o governo brasileiro vem retirando impostos de importação também, Que para são várias coisas. absurdamente caros. Esses aí, essa é uma coisa que para importação para o Brasil é muito difícil. O Cláudio trabalha com a exportação do Brasil. Eu trabalhava com a importação. Eu exportava para o Brasil. Então, Um complemento, Jacira, a gente também trabalha com importação. É porque a gente tem aqui uma equipe, nós temos duas equipes aqui distintas. Temos uma equipe de traders que trabalha especificamente com exportação, e temos uma outra equipe que trabalha especificamente com importação. Então, como o nosso assunto aqui era mais exportação, então eu trouxe mais essa tônica aqui para o nosso bate-papo, né? Mas fazemos, na realidade, as duas coisas, né? Somos uma empresa completa aqui, que somos um grupo de comércio internacional, seja para exportar ou para importar. Agora, eu vou fazer algumas, Estou numa posso fazer umas curiosidade, perguntinhas Humberto, para agora saber o nesse que estou você vai momento? curiosa para saber as perguntas do Humberto. Vamos lá. Bem no início ali, tu falaste que o Banco do Brasil é um agente importante para Muito receber importante. valores, né? É. E aí eu te pergunto assim, a gente conhece, claro, né, toda a idoneidade do Banco do Brasil e por ser um banco físico, só que hoje em dia os bancos digitais cresceram muito e há uma competitividade no mercado entre os bancos, né? E cada dia que passa, os bancos digitais oferecem mais vantagens. Até a TransferWise também já facilitou PayPal também. PayPal. Então, esses bancos digitais na exportação, como tu vê essa questão assim? Olha, existem no mundo os 50 principais bancos de comércio internacionais e os 25 principais bancos. O Banco do Brasil está eu não sei se entre os 25 ou 50 bancos. Então, assim, para a questão de recebimentos e envios, sejamos tradicionais. Banco do Brasil. Perfeito, obrigado. Tá? Uhum. Então, uma outra questão assim, tu falaste também em container compartilhado. Para a gente descobrir assim, listar aqueles países, que essa é uma função que a Jacira já está planejando, aqueles países que recebem bem as obras dos artistas brasileiros. Se a gente montar um esquema de exportação para esses países num container compartilhado, né? Que vantagens, que facilidades, que Custo para dificuldades quem está teria nesse comprando. processo? Oi? Custo para quem está comprando e facilitação logística para quem está vendendo. Uma exportação compartilhada, e ela pode ser qualquer modal, né? O aéreo ou marítimo, Humberto, ela facilita tanto para quem está vendendo quanto para quem está comprando. Obviamente, para quem está comprando, porque se for o mesmo comprador, se for o mesmo destino, vai facilitar, obviamente, para quem está vendendo, porque você vai ter um comprador comum, você vai ter a possibilidade de beneficiar, né, para mais vendedores, para mais pessoas aí do grupo de vocês. Mas essa compra compartilhada ela também pode ser para compradores essa exportação, digamos, essa venda, entre aspas, compartilhada, ela pode ser para mais de um comprador também. Então, vamos supor que eu tenha, sei lá, 50 artistas que eu consiga encher 3 containers, por exemplo, só que eu estou mandando para a Alemanha, e da Alemanha isso vai ser diversificado para mais outros 3 países.
É possível? É possível, né? Eu estou mandando para 3 feiras diferentes. É possível? É possível. Depende do formato, tem que ter planejado direitinho. Tudo é possível exportação. Precisa ter o cuidado, o critério e o planejamento necessário para poder executar aquela operação, né? Mas você facilita para ambos os lados, né? Então, não sei se eu respondia muito a tua pergunta, mas eu acho que eu até fugi um pouquinho eu divaguei um pouquinho, mas o compartilhamento ele pode ser de vários produtores para o mesmo comprador, benefício para ambos, né? Ou de vários exportadores para compradores diversos. Pode ser no mesmo país, é o mais normal, mas em casos assim mais raros, a gente pode mandar de um lugar para outro e para outro. Ou simplesmente dividir, vai para um país, outro vai para outro, outro vai para outro. Depende do projeto. Como a Europa, por exemplo, que eu estou falando da Europa, é tudo muito interligado, pode ser que a gente mande para um determinado warehouse, um determinado centro de armazenamento, e que esse warehouse ou centro de armazenamento ele tenha já vinculações com outros países. Então, te manda para uma central de armazenamento em um determinado país, Alemanha, França, sei lá qual for, e dali vá com a mesma operação. Isso aí é nosso trabalho. Na mesma operação, centraliza tudo num determinado centro de armazenamento e ele pode ser subdividido para os compradores a partir daquele ponto ali. Então, é possível tudo, facilita para ambos os lados, benefício para todos, todos ganham. Respondi a sua pergunta, meu caro Alberto? Ou divaguei demais? Não, perfeito, que daí a gente já consegue visualizar, né, o trabalho da tua empresa, que é justamente facilitar essa distribuição dos nossos afiliados, no caso, né? Eu estou fazendo questão, Beto, de dar respostas assim mais abrangentes possível, porque a gente não tem um caso concreto. Sim, claro. Tá? Mas, assim, se a gente permite aí um caso concreto, vamos supor que nós 3 aqui tenhamos 10 peças cada um e nós temos compradores diferentes, sendo que você, Humberto, tem um comprador, a Jacira outro e eu outro, certo? E a gente quer fazer uma carga compartilhada e os compradores, cada um estejam em países diferentes. Um em Portugal, o outro na França e o outro na Itália. Vou dar assim países bem são próximas, mas nem tanto, né? Dá para fazer um compartilhamento de carga? Dá para fazer. Mas dá para fazer se, porventura, num desses 3 países centrais, a gente tem um centro de armazenamento. Porque senão, de repente, aí não é vantagem a gente fazer um embarque juntos. Aí é mais vantagem você manda o seu, a Jacira manda o dela e eu o meu. Então, tudo depende da avaliação de custo operacional. Quanto é que... E é simplesmente fazer conta. A gente tem que fazer um monte de testes até achar a melhor maneira de enviar. E tem mais custo, porque tem várias opções e vários custos. Então, para cada tipo, a gente tem que avaliar. Aí faz um orçamento aqui, um orçamento assim, um orçamento assado, e aí depois a gente avalia qual é a melhor maneira de fazer. Se por acaso a minha empresa, tiver um parceiro logístico lá na Europa, que seja o nosso centro de distribuição, por exemplo, aí a gente consegue. Eu mando para esse meu parceiro logístico, ele recebe e redistribui para os compradores. Se eu não tiver, aí a gente pode ver. Um dos compradores tem um centro logístico que a gente pode utilizar para fazer a distribuição para vocês dois. O Cláudio tem, o comprador do produto do Cláudio tem um centro de distribuição. Então, eu posso entrar em contato com essa empresa para poder consolidar as 10 peças do Humberto, as 10 peças da Jacira, juntar com as 10 peças do Cláudio, que já iam para esse comprador. Dali, a gente faz, desse centro de distribuição, a gente faz a divisão
e vai cada um para o seu comprador. Caso contrário, é mais barato para o comprador, cada um na sua, né? Você manda para o seu cliente, a Jacira para o dela, e o Cláudio manda para o cliente dele. Ou seja, tudo tem que ser analisado com máxima minúcia e planejamento para poder fazer a coisa certa, no menor custo, né? Para que beneficie a todos. É como se fossem os 3 compradores na Europa querendo vir para o Brasil. Qual é o melhor porto para chegar aqui? É o de Salvador ou o de Porto de Santos? Qual é o melhor lugar? Qual é o mais barato ali? E depois, quando chegar esses 3 produtos lá, como a gente vai mandar para o Rio Grande do Sul e para a Bahia? Entendeu? Então, tudo isso tem que pensar a Europa no tamanho do Brasil. Então, você tem que ver a carga, o produto chega de navio, mas chegar lá tem que ir de caminhão. Então, a gente tem que ter um sistema que receba isso e envie de novo de caminhão para fazer o transporte. Eu vou fazer um exemplo inverso. O Brasil é muito grande. Vamos supor que vocês vão reunir artistas das 5 regiões do Brasil. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste. O que é melhor? Juntar todo mundo juntar todos os artistas num embarque só, ou o do Sul vai no mesmo embarque do que é da região Norte? Tem que fazer conta. Temos um armazém central que a gente possa mandar tudo? No caso aí, obviamente, qual é o aeroporto ou o porto de maior movimento do Brasil? Lá, no caso, o aeroporto é o Guarulhos, né? Então, qual é o maior porto? Santos ou Paranaguá? Depende de qual tipo de produto. Para algumas coisas é Paranaguá, para outras coisas é o Santos. Então, a gente faz essa conta. É mais vantagem mandar de avião tudo para Santos, para dali mandar de avião para um determinado lugar, todo mundo junto, ou cada um vai do seu estado para lá, ou junta Norte com Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, com Sul, aí é fazer conta. Você está no mute. Perfeito. Então é bom a gente ter essa visão da logística, né, para fazer essa distribuição do produto, porque quem está nos assistindo provavelmente não tem essa percepção, né? Não tem ideia. Esse também vai ser o nosso trabalho, né? Programar essa logística e tudo mais. Então é bom a gente beber na fonte de quem está há muito tempo nesse trabalho, né? Para a gente poder, então, esclarecer os nossos alunos, os nossos parceiros. E, assim, de última pergunta, que eu gostaria de colocar, assim, na tua experiência, aliás, na tua vivência nesses anos, tu tem algum caso pitoresco que tu queira contar para a nossa audiência? Alguma coisa, assim, muito extravagante, ou alguma coisa que chamou a atenção, que é diferente do Brasil, que a gente não imagina que seja tão peculiar? Olha, um caso pitoresco que eu tive, eu já exportei areia da praia para um restaurante na Suíça. Era um restaurante, o cliente era um restaurante, ele queria fazer uma casa temática de praia, e ele simplesmente comprou areia daqui do Brasil, areia fina, né? Claro, não foi areia da praia, senão a gente ia ter um problema com a imprensa, todos os órgãos ia bater na gente. Aí, se ia fazer entrevista, eu estava na cadeia. Eu estava preso lá, né? Mas eles mandaram as características. Então, aí, ó, eles mandaram as características, nós consultamos todos os órgãos brasileiros, né, necessários, né? Os óbvios, né? IBAMA, todo mundo. Receita Federal, pode... IBAMA pode? Esse tipo aqui pode? Pode. Receita Federal pode? Pode. Então pronto, a gente mandou. Aí lá também para receber. Ou órgão análogo aí à Receita Federal pode? Análogo ao IBAMA, pode chegar aí? Pode entrar? Pode. Então beleza. Aí mandamos areia. Foi assim, acho que não por ser areia, mas por ser assim, te mandou para que um restaurante fizesse uma questão temática de um restaurante de praia, como se fosse o Brasil. Interessante. Isso verão, você vê que há comprador para tudo.
A gente Isso só precisa achar o comprador para levar o produto. Isso num lugar que no verão, ou seja, na área quente, deve ser aqui uns 15, 10 20. graus, 15 graus, se estiver muito quente. Muito quente, 20, 25. 20, 25. Se tivesse um verão assim absurdamente quente, 25 graus, né? Que é a temperatura média aqui anual da minha cidade maravilhosa, que é Salvador. Mas, então, assim, de caso assim, que eu me lembre, mais inusitado foi esse, né? E para não ficar assim só foi inusitado, mas aí do ponto de vista ruim, e aí eu fiquei muito mal, meu cliente ficou muito bravo comigo. A gente teve um cliente que eu não vou dizer quem é, a gente teve uma encomenda de um determinado tipo de madeira para um determinado. Não vou nem dizer qual é o tipo de coisa que de repente pode ter associado, não sei se saiu no jornal, mas a gente recebeu uma encomenda que a matéria-prima era madeira e nós compramos essa madeira de uma empresa, assim, tinha um protocolo, né? Tínhamos que obedecer aquele protocolo e só tinha 3 fornecedores desse tipo de madeira no mundo, todos do hemisfério norte. Não vou nem dizer o país. Só sei que aconteceu um incêndio naquele país. E a uma semana do embarque queimou tudo, 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 tudo. E aí tivemos um baita de um prejuízo, amigo. Baita de um prejuízo. Imagem, então. Mas aí a gente teve que fazer o seguinte: a gente teve que tirar do nosso bolso, literalmente, fizemos uma nova operação, demorou um pouquinho, mas aí a gente entregou o material. Mas tomamos um prejuízo, porque em exportação, tempo, time is money mesmo. Tempo é dinheiro mesmo. Né? Porque aí é questão do dólar, é questão de questão econômica, do país nosso e do deles. Né? Às vezes o preço está aqui, daqui a 2 semanas o preço está outro. E tomamos um prejuízo, meu amigo, sem tamanho, mas entregamos, não recebemos nada, né? Assim, a gente já tinha recebido o produto em si, mas a gente acabou fazendo a operação quase que de graça. Mas fizemos. Essas coisas acontecem, né? A gente tem que Acontece. Então, assim, eu coloquei questões pitorescas, assim, do bom sentido, agora do não tão bom, né? A porrada foi grande. Perfeito. Então, para a gente ver os dois lados da exportação, né? Para a gente entender o dia a dia, a gente não tem ideia, né? Quem está do lado de fora, do dia a dia, das coisas que podem acontecer na exportação. Então, é legal quando tu traz essa tua vivência, né? Aí fica mais claro para a nossa audiência essas questões. Mas essa nossa conversa prolongou bastante. A live vai ser no máximo 1 hora. A gente vai ter que fazer as coisas bem mais divertidas para o pessoal manter ali, para a gente poder, porque as pessoas realmente não têm base nenhuma. A gente vai ter que fazer uma coisa de meio sério, brincadeira, para manter o pessoal na live o tempo todo. A gente vai ter que tentar fazer isso. Não sei se eu consigo, mas vamos tentar fazer um negócio assim, né? Que seja. E vão aparecer mais perguntas, porque eu estou mandando a cada dia eu quero mandar 3, 4 perguntas, e aí as pessoas vão colocando mais. Hoje vieram essas 2, então estou pedindo que mandem mais perguntas para a gente ter uma ideia legal do que a gente vai falar. Espero estar à altura das respostas, mas estamos à disposição. Claro que está. Muito bom. A gente só precisa fazer um negócio mais que as pessoas tenham uma ideia. Muito mas, bom, assim, esclarecedor em todos os tópicos que tu trouxeste. Não, só um comentário, Humberto, antes de você... Desculpe ter lhe interrompido, mas só um comentário. Eu encaro esse meu trabalho aqui da minha empresa, do meu grupo, de trabalhar com comércio internacional, assim, um dever, assim, uma devolutiva nossa para o nosso país. Acho que a gente merece, acho que o noso país merece. Estamos num país maravilhoso. Né? Os artistas mais ainda. Potencial que o Brasil, os artistas brasileiros que nós temos, e a gente precisa se mostrar mais. Assim, o Brasil é um produto, né? Tudo que está no Brasil é vendável. Desde as suas praias, os seus artistas,
desde os artistas, os ambulantes, até os grandes artistas que são vocês. Temos coisas maravilhosas no nosso país, envolvendo tudo, tudo, tudo. Eu acho que os outros países que nos perdoem, mas o Brasil é espetacular. É grandioso. Cláudio, diga aí qual é a taxa, lembra aquela porcentagem que você disse do nível de exportação brasileiro comparado com... Humberto, você sabe o que significa o comércio internacional, a participação do Brasil no comércio internacional, você tem ideia? Assim, não tem. De 100% das trocas... De todas as vendas internacionais. De das vendas internacionais, importação. Você tem ideia do que é o Brasil, assim, no 100%? Diga um número. 1,2, amigo, por cento. Nada, né? Praticamente nada. E na arte, o Brasil cheio de arte, cheio de material, cheio de gente criativa. O mundo inteiro está perdendo mão de obra porque as coisas estão industrializadas, estão valorizando demais os trabalhos manuais, e o Brasil é riquíssimo em trabalhos manuais, e a gente não tem como divulgar isso, vender. E outra coisa, assim, o Brasil, eu vejo assim, tudo bem, é a lei do mercado, né? Às vezes um concorrente, eu tô falando de país para país, às vezes um país concorrente, para poder vender um pouquinho mais, ele joga uma aguinha aqui na calçada do vizinho, né? Melhora a sua, o outro joga uma poeirinha, eu varri aqui minha calçada, joga... Tô falando em termos de país, é claro, mas assim, o mundo não sabe, assim, a maioria dos brasileiros não sabe as riquezas, as maravilhas que temos no nosso Brasil. Possibilidades. Assim, o Brasil talvez seja o único país do mundo que é obrigado por lei, isso é lei, tá? No nosso regimento aí, é o único país do mundo e que uma área agricultável, o dono pode ser micro, agricultura familiar, ou grandes indústrias, grandes ele tem que usar apenas 20% do território dele, os outros 80% é para proteção. Nenhum país do mundo faz isso, nenhum, só o nosso. A Amazônia, não sei se vocês já tiveram o privilégio de sobrevoar a floresta amazônica, eu já tive. 66, cerca de 66, 68% de toda a nossa Amazônia está exatamente igual a quando Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. As pessoas não sabem disso. Não. O brasileiro não sabe disso. A falta de informação sobre o Brasil para o brasileiro é muito grande. Eu tenho uma outra pergunta saindo dessa aqui, antes que eu esqueça. Nós temos alguns clientes que já estão querendo trabalhar conosco também na Tempo Arte, de outros países da América Latina. Você também ajudaria com a exportação se alguém tivesse algum produto na Argentina, por exemplo, na Colômbia? Claro. Então a gente já pode, porque a gente tem algumas pessoas já, a própria Jaqueline vai viajar agora para Costa Rica e ela vai começar a propaganda da gente, né? Já vai começar a mostrar, já está falando para muita gente sobre a Tempo Arte e está movimentando para grupos do México, na Argentina, e já tem clientes que mandaram mensagem para a gente que estão interessados. Então a gente vai poder ajudar. Vai ser uma grande honra para todos nós aqui, do Grupo C. Carvalho SV Trade. Estamos à disposição, estamos abertos do que vocês necessitarem, outros momentos como este aqui, agradabilíssimos. Gostaria que estivéssemos assim, depois daqui, pudéssemos degustar um bom vinho, ou tomarmos um bom café, né? Não vai faltar oportunidade, né? Estamos... E essa é a única coisa que eu sinto falta da Rota da Cachaça. A gente poder tomar umas cachaçinhas deliciosas depois. Pois é. Eu quero. Por sinal, falar em cachaça, o Benjamin mandou mensagem para mim hoje, porque eu mandei sobre a live também, né, para empresas, porque nós também temos anunciantes, viu, Cláudio? Precisamos de anunciantes. Quem queira anunciar para nosso Tempo Arte, tem sua logomarca e tem planos de anunciantes. Claro, então, eu mandei para alguns anunciantes e o Benjamin já mandou mensagem que quer conversar comigo. Opa! Vamos faturar. Vamos faturar com as cachaças de Minas Gerais, que ele está lá em Juiz de Fora. Maravilha. Então, vamos ver. Acho que talvez tenham tomado jeito para a gente poder fazer alguma coisa. Bom, meus caros, é isso.
Humberto, perdão por ter lhe interrompido, mas eu só queria fazer esse depoimento. Amo o meu país, defendo para onde quer que eu vá, defenderei, né? E acho que a gente pode fazer muito mais, porque fazemos parte aqui de um país maravilhoso que lá fora podemos nos vender melhor, né? Para poder. Isso. Precisamos de um marketing melhor. Precisamos de um administrar melhor. Contem comigo para o que vocês precisarem. Estou à disposição. Então, que bom que a gente tem no Brasil uma empresa como a tua, né, que faz esse trabalho tão urgente, tão necessário para o Brasil, para o brasileiro. E melhor ainda que a gente pode ter essa afinidade, essa parceria, né, de estar nesse momento junto e estender essa parceria para milhares de outras pessoas que vão poder nos assistir, né? Então, o nosso projeto ele tem essa afinidade com a tua empresa, né? Que é essa coisa de promover o Brasil, de promover a arte brasileira, né? Promover os artistas brasileiros. Então, a gente tem essa afinidade. Então, para nós é uma grande honra manter essa parceria e manter essa parceria, né? E estreitar cada vez mais os laços para que a gente possa crescer junto nesse projeto. Eu acabei não comentando uma questão que é importante. Nós podemos estender a parceria, Humberto e Jacira, ao ponto do seguinte: como nós participamos de eventos internacionais aqui, eventualmente fora do Brasil, eu estou me colocando à disposição, colocando o nosso grupo à disposição. Se vocês entenderem, né, se também, obviamente, for o perfil, a Jacira vai entender exatamente o que eu estou falando. O tempo todo nós participamos de rodadas internacionais de negócios. Né? Se dentro do espectro de vocês existe algo parecido, ou seja, se vocês participarem de eventos e que vocês tenham conversas reservadas com potenciais compradores, eventualmente vocês podem ser substituídos. Por exemplo, não precisa irem todos vocês. De repente, um representante do grupo de vocês e uma pessoa do nosso grupo que já estará lá, presente de forma presencial, para poder auxiliá-los no que for necessário, do ponto de vista de informação já pontual, para efetivamente fechar vendas internacionais. Eu falo isso porque nós o tempo todo participamos de rodadas, alguns clientes nos convidam para participar de eventos que eles foram convidados, representando-os para que, em contato diretamente com o comprador, a gente já esteja com o produto. No caso, vocês, é arte, mas é um produto, vocês vão vender, então é um produto comercial que vai ser vendido. Né? Então, se vocês entenderem ser importante a participação de um da nossa equipe, pode ser eu, pode ser qualquer um dos nossos integrantes aqui da nossa equipe comercial, estou abrindo aqui, colocando à disposição para conversarmos, havendo essa particularidade dos eventos que vocês participam. Que é muito importante para os artistas, porque os artistas, eles são artistas, não conseguem vender seus produtos. Não tem essa facilidade de fazer negócios. Então, a gente precisa muito de ajuda com isso, sim. Ou seja, ter um profissional de comércio internacional diretamente envolvido naquele evento internacional, seja aqui no Brasil ou fora, e você ter, naquele exato momento, no momento em que você está em conversa com o comprador, como a Jacira falou, às vezes o artista ele sabe produzir a arte dele, mas são raros aqueles que, além de serem artistas, e serem os propagadores da arte dele. Né? Então, estou colocando aqui à disposição também os nossos serviços para essa finalidade. Ótimo. Ótimo. Muito obrigado. Então, realmente, a gente é uma base fundamental para a gente poder alavancar, né, o nosso projeto, a gente ter essa parceria com a tua empresa, né, e agradeço muito que tenha colocado à disposição para que a gente possa alavancar os nossos artistas e as obras deles, né, nesse projeto. E também, assim, se a Jacira me permite, a gente planejou também algumas aulas, agora bem fora da questão,
não sei se a gente vai divulgar agora, que eu quero dizer, né? Mas quando falou em rede, a gente está em sintonia, né? Então, para te ver que a gente Estamos está em mesmo. sintonia, que a gente está pensando num curso também para oferecer para os nossos assinantes, né? E nesse curso a gente já, ainda não está oficial, né? Não apresentei ainda para a Jacira e para a Inês, então a gente é só uma Pré. apresentação. Mas nesse curso a gente tem essa ideia a gente traz essa ideia de rede, né? Vou ver se eu consigo compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, olha só, não é oficial, tá? Porque as gurias ainda não aprovaram, mas a gente pensou em algumas coisas para apresentar. A gente vem de uma metodologia, né, opa, acho que vocês não estão vendo a minha tela. Eu estou vendo, Agora sim. estão vendo, né? Então, Estamos sim. vendo, sim. Então, a gente vem a gente tem uma assessoria, que a gente usa uma metodologia na criação desses cursos, nesses infoprodutos, e então, usando essa metodologia, a gente está bolando algumas coisas, projetando, né, um curso para apresentar para os nossos assinantes. Então, olha aqui que na parte final, aqui, eu estou com o meu mouse, não está funcionando muito bem. Mas aqui, ó, no item 3.1, na parte de exportação, Noções de né, redes. noções de redes. Então, vê que a gente está bem em sintonia, né? Então, aí também, coisas importantes que tu falou, né? A gente já está trazendo como fotografar arte lá no ponto 1, né? Como fotografar a obra de arte para ter uma boa venda, uma boa exposição desta obra, enfim. São coisas que tu abordasse ao longo da tua apresentação e que está em sintonia com o nosso projeto todo, né? Aliás, tudo está em sintonia, mas Tudo. me chamou a atenção que esses pontos específicos, né, são bem peculiares e tá dentro dessa sintonia. É a Que hora bom. certa. Então, claro, isso aqui é uma apresentação não oficial, né, que a gente Não se preocupe, não vou contar nem sobre tortura. Nem sobre tortura. Mas sobre cachaça, talvez. Mas se me pagarem um vinho, eu posso ir soltando. Tá vendo? Na 10ª garrafa, eu libero tudo. Oh, eu estou precisando de algumas aqui. Eu estou tão sequinha. Eu bebi minha matriarca toda durante a pandemia. Uma garrafa todinha aqui, ó, nas lives de Jaque. Jaque fazia as lives nas quartas-feiras, eu largava tudo, pegava um drink e assistia as lives dela, e a minha cachaçinha ó, foi todinha. Misturava, fazia os drinks deliciosos. Ai, meu Deus. Mas é Gente, isso, cara. Gostei muito, viu? Essa tempo acho que está cada dia melhor. Olha, Humberto, assim, é uma satisfação poder conhecê-lo, a Jacira eu já conheço, né? Se bem que precisamos nos rever, né, Jacira? Faz um tempo aí. Sim, isso foi há muito tempo, já antes da pandemia. Não, bem antes da pandemia, bem antes. Foi. Né? Mas é isso. Vamos, a gente que mais, vai. Humberto? Que mais? Mais alguma coisa? Não, Já estamos de com minha quase parte 2 é horas isso. de live. Sinal que a conversa está boa, né? O tempo passou. Não. Quando o tempo passa e a gente não sente, sinal que a conversa está boa. É por isso Tá que eu muito disse que na agradável. Foi live legal tem que a que ser só gente... uma. Então, Tem e olha que a gente não está bebendo nada, né, Humberto? A gente quebrou um pouco o protocolo, né? E ficou mais leve, assim, ficou... Sim. Te atrapalhamos ali, né? Várias vezes eu tive que Não te atrapalhou nada, amigo. cortar ali. A dinâmica, você é o dono da casa, quem sou eu? Agora, e olha só, a gente está aqui à vontade, e olha que a gente nem bebeu nada, né? Não bebemos nada. É importante a gente ter esse ambiente, né? De Claro, leveza, né? claro. De É o que a trabalhar com gente leva da leveza. vida, né, Humberto? Claro. Que o trabalho tem que ser leve, né? E aprazível. Se você fizer o que você gosta, você não trabalha um dia na sua vida. Com certeza. Essa é uma frase que eu adoro. Isso aí então... eu amo. Faço o que faço, porque amo o que faço. E, assim, a coisa que eu mais amo na minha vida é conhecer pessoas maravilhosas aí como vocês dois, como os meus clientes, como os parceiros que eu tenho, e aí as pessoas que a gente conhece, né? Sim.
É A gente faz isso. uma rede legal, a gente faz um grupo de pessoas boas fazendo coisas boas e trabalhando bem, e a gente segue em frente. É o sentido da vida. E aqui na minha casa agora, eu tenho que estar assim, ó, coberta, porque a casa não é uma casa. A casa é... Estou cortando vidro ali na cozinha, estou pintando peças de gesso aqui, estou costurando ali, tem o forno ligado, sabe? Vou de um lado para o outro fazendo, aí vou para a internet. Hoje eu estava que meus olhos estavam ardendo de tanto eu estar na internet. Não estou acostumada a tanto. Mas com essa história da Tempo Arte, de eu estar na internet o tempo todo mandando vídeos, trocando, respondendo perguntas. Eu estava com os olhos ardendo de tanta digitalização. Mas adoro trabalhar assim. Quanto mais trabalho, melhor. E Meus caros, mais alguma pergunta, se o que eu possa esclarecer? Minha parte está ótima, Cláudio. Foi um grande Estou à prazer te disposição. Tá ótimo, maravilhoso. Aqui o nosso... Se a gente demorar mais 10 minutos, eu abro essa de cá. Não. A gente abre depois da live de quinta-feira. Né? Eu vi, é bom. Depois da live de quinta-feira, eu preparo uma também para ficar do lado. Eu vou querer uma também. Aí, porque para essa eu estou meio nervosa, porque eu nunca fiz live na minha vida. Eu gerenciando. Só participei de 2, como eu disse antes. Ficou tão bom esse bate-papo aqui que, de repente, a gente pode apresentar ele também, né? Sim, sim. Eu acho que quanto mais bate-papo, melhor. Quanto mais relaxado, quanto mais a gente vê que a gente está bem, que a gente está sabendo o que a gente está falando, mas está tendo uma harmonia entre a gente, mais as pessoas acreditam e veem que é possível. Tá? Acho que parte da bebida você corta, viu? A parte que a gente fala, que a gente gosta de tomar um vinhozinho, uma cachaça, você, por favor, corta, porque senão vão ficar maldando a gente. Uma cachaçinha premiada. Não, mas eles já me conhecem, porque toda vez eu falava na live e Jaqueline já fala. Ela perturbava a gente toda vez, eu estava tomando drink durante a live. Mas é claro, né? Ser feliz também faz parte, né, Jacira? Faz parte, sim. Mas aí a gente combina, Jacira, a gente abre aí, ou aqui eu também tenho algumas cachaças, a gente pode também, ou então você abre um vinho daí, que eu abro de cá e a gente brinda. E a gente traz o Inês na próxima vez também. Inês também na próxima vez, que você conhecer também. Cláudio, muito, 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 muito obrigada, viu? Acho um prazer. Eu fiquei muito feliz de você fazer parte, de você abraçar esse projeto com tanto carinho. Eu agradeço demais. Olha, a honra é minha. Contem comigo, contem com o nosso grupo aqui. Estamos à disposição. Muito obrigada. Humberto. Muito obrigado. Eu agradeço muito. A cada minuto, quase. Obrigadão, então. Obrigadão. Boa tarde para vocês. Boa noite. E até quinta-feira. E qualquer pergunta nova eu te mando, viu, Cláudio? Para a gente poder conversar na quinta-feira. Pode mandar que a gente bate outro papo legal aí na quinta-feira, na live. Um abração. Até mais. Tá, Humberto. Tchau. Humberto, meu caro, prazer conhecê-lo, satisfação, a grande honra poder estar aqui. Conte conosco, estamos à disposição de vocês, para o que vocês necessitarem. Também, muito obrigado por essa contribuição, né? Pela disponibilidade, por toda essa grandeza, né, de compartilhar o conhecimento, de estar aberto para esse projeto. Então, eu fico muito feliz. Esse projeto gratidão bastante. Que vai dar certo, que está dando certo, que vai fazer muita coisa boa, se Deus quiser. Isso aí. Gente, maravilha. Aqui. Um abração. A todos. Uma ótima tarde. Minha filha também. Tarde, né? E aqui, se vocês viram o focinho da minha filhote aqui, ó, a minha bebê. Está aqui o tempo todo do meu lado, a minha menina. Maravilha, meus caros. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos e vamos lá, vamos em frente. Vamos sim. Um abração. Tchau, obrigada, hein? Tchau. Até mais.